Palavra do Campo, Palavra do Campo. o podcast da Globo Rural. No Palavra do Campo de hoje a gente fala com a Luciane Bertinato, que é secretária adjunta da Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso. Ela passou também pela pasta de ambiente de Lucas do Rio Verde, que é a cidade onde a gente fala aqui diretamente do Show Safra. Lá ela esteve à frente do Lucas do Rio Verde Legal, que é um projeto que inspirou o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Ouça agora a entrevista completa. Luciane, primeiro eu queria ouvir sua história. Como que você começou no agro? De onde você veio? Eu sou nascida em Toledo, no Paraná. E eu vim para cá com 28 anos já, trabalhar na roça, trabalhar na lavoura. Então eu fui morar no meio do mato, né? Ajudei aí a desbravar a propriedade, abrimos área na década de 90, 95, 96, 97, 98. E ali nós começamos a produzir soja, né? Na época, com muita dificuldade. Depois a gente comprou um comércio de combustível, aí me envolvi com a escola, fui vereadora e assumi como secretária de Agricultura e Meio Ambiente em 2003, com a administração do Piveta. E lá eu permaneci durante 14 anos, tá? Nesse meio tempo que nós estávamos lá, eu assumi Agricultura e Meio Ambiente, a pasta era conjunta, né? E nós começamos a fazer esse trabalho de mostrar para o produtor rural como que ele tinha que cumprir o Código Florestal Brasileiro. O que ele tinha que fazer para cumprir o Código Florestal Brasileiro. E foi aí que nós, em 2006, assinamos um acordo de cooperação, né, um termo de cooperação com o Estado de Mato Grosso, com a SEMA à época, com uma ONG, a TNC, e a Fundação Rio Verde, que também era nossa parceira, e apoio de algumas empresas. Essas empresas, então, aportaram recurso, né, no projeto, e nós fizemos uma base de referência de Lucas do Rio Verde. Nós compramos cartas e imagens, fizemos uma base do município na parte ambiental, toda a hidrografia, toda a vegetação remanescente, área aberta, e ali a gente fez um cadastro ambiental rural municipal. Quando a gente fez isso, a gente teve uma noção de como aplicar o Código Florestal nesse momento. E essa foi a parte mais importante do projeto, porque era uma lei de 1965, extremamente defasada à época que nós estávamos, né, 2006, 2007. E começamos a discutir a área consolidada, o que fazer com as áreas de reserva legais que tinham sido abertas, como que nós íamos resolver isso tudo. E todo esse trabalho, ele resultou nesse cadastro ambiental rural municipal. Em 2008, então, que era prefeito de Lucas, estava deputado para o Piveta. E ele disse, me mostra o que é isso, né? Nós mostramos, ele falou, não, a gente tem que criar um programa estadual, que chamou à época MT Legal. E esse trabalho do MT Legal despertou os olhares internacionais. Como que vocês estão fazendo para regularizar os imóveis rurais? Como que vocês estão fazendo para adequar isso? Primeiro que a gente pega na mão do produtor rural para mostrar para ele como que tem que fazer. E foi muito importante e muito interessante porque também começou uma discussão do Código Florestal Brasileiro. Como é que nós vamos aplicar uma lei lá de 1965? Não tem como fazer isso. E aí, à época, o ministro Mangabeira Unger, que estava no ministério, né, ele veio conhecer e pediu para a gente ir a Brasília contar essa história lá com o Ministério do Meio Ambiente. Criou-se, então, o CAR Nacional, Cadastro Ambiental Rural Nacional. Junto com isso veio a discussão do Código Florestal Brasileiro, que é publicado em 2012. Então, o projeto de Lucas, ele começou recuperando beira de rio, recuperando as nascentes, auxiliando o produtor. Nós vimos com uma equipe em campo, junto com os agrônomos, né, junto com o pessoal que dava assistência técnica, dizer como que eles tinham que fazer para recuperar a propriedade. O que eles tinham que fazer? Então, a gente colocava estacas naquilo que era a metragem, a gente tinha umas imagens de satélite, e dizia, 100 metros aqui, 50 metros aqui, a gente fez educação ambiental do produtor. E isso deu muito certo. Esse ano nós vamos fazer 20 anos desse trabalho. E a gente já colheu os resultados disso, né? Tem muito pouca área ainda a ser recuperada em Lucas do Rio Verde. Todo esse trabalho, ele resultou também com as crianças nas escolas, né? Como que nós vamos educar as crianças da área rural, que são os filhos dos produtores rurais. Então foi uma grande iniciativa
que acabou sendo referência, né? Mas que Lucas do Rio Verde continua com o protagonismo, porque esse ano nós assinamos novamente um acordo de cooperação para finalizar tudo aquilo que precisa ainda dentro do Código Florestal nos imóveis rurais de Lucas do Rio Verde. Então, no final do ano, quando nós vamos comemorar os 20 anos de Lucas do Rio Verde, a gente quer entregar isso 100% zerado e um município 100% ok com o Código Florestal brasileiro. Você comentou que o projeto está aí faz quase 20 anos e era uma época que ainda não era exatamente uma tendência, entre aspas, a sustentabilidade. Era né? muito difícil. Então, de onde que veio a ideia? A ideia foi muito interessante. O prefeito Marino Franz, um visionário, ele fez uma visita na Alemanha para buscar tecnologia de biodiesel. E lá na Alemanha, ele observou que as pessoas no supermercado olhavam o rótulo dos produtos. E se viesse do Brasil, em especial de Mato Grosso ou da Amazônia Legal, eles não compravam, porque tinha o timbre de ser desmatamento ilegal, tinha o timbre de ser devastador da floresta amazônica. Ele voltou de lá bastante impressionado com isso. E também encontrou lá uma revista que estava, à época, o governador Blairo Maggi recebendo a motosserra de ouro. Isso é uma revista que circulou no mundo. E ele voltou e falou assim, olha, nós temos um grande projeto no município de transformar a economia. Por quê? Por que isso começou? A pergunta é importante porque ela nos faz refletir. De onde começou isso tudo? Nós estávamos em Lucas do Rio Verde, iniciando um grande projeto de diversificação econômica e verticalização da economia. Nós quebramos em 2004, 2005, a lavoura teve uma grande quebra, como nós estamos passando pela dificuldade hoje também. E a gente precisava transformar aquele grão, soja, o milho, em produto industrializado, agregar valor a ele. E não transportar ele para Paranaguá por caminhões. Custava mais caro o frete do milho do que o próprio milho. E aí a gestão, juntamente também com o deputado, o Otaviano na época, disse, olha, a gente vai ter que trazer para cá indústrias para transformar esse soja e esse milho. E nesse campo experimental da fundação aqui, começou-se um grande trabalho de inovação e tecnologia na produção de milho. Então começou a ter uma produção, temos de 20 sacas de milho por hectare, e aí foi avançando isso e começou a dar muito milho, e tinha muito milho e ia fazer com isso. Então a ideia era trazer essas indústrias para cá. Quando as indústrias se interessaram para vir para cá, eles disseram, olha, nós estamos na Amazônia Legal, Mato Grosso está na Amazônia. Nós somos lindeiros do bioma floresta, porque uma coisa é você estar na Amazônia Legal, outra coisa são o bioma floresta e cerrado. E nós estamos bem nessa faixa de transição do cerrado para a floresta. Como que nós vamos cuidar dessa questão ambiental? E a regra era cumprir o Código Florestal Brasileiro. Só que junto com isso também a gente discutiu outra coisa. Além do Código Florestal Brasileiro, como que nós estamos tratando com relação aos funcionários, a questão trabalhista da propriedade. Como que a gente está cuidando da utilização do agrotóxico? Como é que nós estamos fazendo com a pulverização agrícola, seja ela terrestre ou aérea? Então, o combo do projeto Lucas do Rio Verde Legal era agrotóxicos, funcionários das propriedades, trabalhista, e o ambiental. Era um pilar da sustentabilidade. Então essas empresas disseram, não, a gente aporta recursos e vocês fazem um projeto de adequação dessas propriedades. O que a gente começou a observar? Que essa lei estava muito difícil de cumprir. Por quê? Muita área tinha sido aberta antes de 2008, E essa área já tinha produção de soja, de milho em larga escala, era consolidada. Então discutiu-se dentro do Código Florestal a adequação da área consolidada. Ali foi instituído, área consolidada. Então, proprietários que tinham aberto áreas antes de 2008 e estavam produtivas, eles tiveram um benefício no Código Florestal. Isso deu uma alavancada no projeto. Por quê? Porque Lucas é um município que abriu 80% antes de 2008. E essas áreas que eles tinham aberto sem conhecimento se podia ou não podia, porque não tinha instrução. Foi uma das coisas que nós observamos, que não tinha conhecimento de aplicação da legislação. E muito pelo contrário, quando eles chegaram aqui na década de 80, o próprio INCRA, que então assentou, que Lucas é um assentamento do INCRA, disse, olha, vocês vão lá e fazem a casa na beira do rio. Vocês comecem pela beira do rio. Então ali eles já começaram a desmatar a beira do rio para construir as casas, para poder ter água para a família, para o gado e para as coisas.
Então, nós temos, olha, a instrução veio, o proprietário foi para a propriedade, foi trabalhar, desmatou, mas não tinha conhecimento de quanto ele podia. Então, a ideia era transformar a economia de Lucas do Rio Verde. Então, além da soja e do milho, eu produzi na propriedade frango, suínos, né? E este milho e essa soja virar ração para esse frango e esse suíno. Então, a gente começava a agregar valor à produção na industrialização. Então, o projeto foi em 2006, 2007, 2008, com a instalação de um frigorífico de carnes, aves e suínos, industrialização para embutidos e tudo mais, uma fábrica de ração enorme, uma fábrica de esmagamento de soja e uma fábrica de biodiesel, fechava o conjunto todo desse trabalho de agregar valor à produção para atender os mercados internacionais. O objetivo era produzir carne para abastecer o mercado internacional. Leia-se lá, China, né? Esses locais que precisavam de comida. Então, o trabalho, ele começou por isso, por esse entendimento de que eu vou produzir e vou ter que industrializar para poder comercializar. Lá fora, muitos que comercializavam, então, o soja, o milho in natura, ou até mesmo o óleo, ou industrializado, diziam o seguinte: você cumpre a lei do seu país? Você está fazendo aquilo que é a legislação do seu país? Por quê? Porque as regras internacionais eram: se não cumpre uma legislação do seu país, você não comercializa. E aí veio toda essa revisão do Código Florestal Brasileiro, veio toda essa adequação da questão trabalhista na propriedade, da questão sanitária com relação à utilização de agrotóxicos e a recuperação das áreas que deveriam ser recuperadas. Então, 2007 e 2008 foi um ano de muito trabalho, de diagnóstico de toda a situação e de iniciativas de correção disso. Em 2008 a gente fez um evento, então, em Lucas do Rio Verde, inclusive a vossa página, o Globo Rural, participou de toda essa discussão. Fizemos um evento com mais de 500 produtores rurais e entregamos para cada produtor rural uma pastinha. E dentro dessa pastinha tinha uma imagem de satélite com o desenho da propriedade dele e aonde estava vermelhinho ele tinha que recuperar. Bem como também entregamos um manual trabalhista, um manual de uso correto de agrotóxicos e um manual de recuperação de APP. Isso em 2008. Então, o trabalho foi de educação ambiental, adequado às regras que se tinha para a propriedade e chancelando a vinda de indústrias para poder atender os mercados internacionais. Esse foi o grande segredo da história toda. E nesse primeiro momento, como que foi a reação e o diálogo com esses produtores para justamente convencer eles? Muito difícil. Tinha dias que eu dizia para o prefeito Marino: não vai dar certo, porque eles não querem ouvir sobre o Código Florestal. Mas aí ele dizia: vai, tem que ir, nós não vamos retroagir do projeto de produção, nós não vamos retroagir da industrialização, a gente tem que adequar. Então, nós começamos uma maratona, Dudu, de visitar propriedades, fazer reuniões em comunidade, para duas situações. Primeira, eles aderirem ao projeto de suínos e aves, e segunda, eles aderirem ao projeto Lucas Legal para cumprimento das regras ambientais da propriedade, sanitárias e trabalhistas. As reuniões que nós fazíamos nas comunidades eram bastante desgastantes, né? Por quê? Porque isso tudo era novo, era tudo desafiador. E nós também tivemos uma grande situação em 2008, que foi a vinda do IBAMA para essa região, e o IBAMA autuou aqui 19 propriedades por terem desmatado antes de 2008, mas iria prescrever naquela data. Então, eles tinham que vir fazer essas autuações. E isso gerou um grande temor de que o projeto tinha dado informações ao IBAMA para autuar os produtores, e na verdade não era nada disso. Então, ao momento que a gente avançava, também vinha uma pancada para a gente voltar para trás e o produtor não querer. Foram anos de muita conversa, anos de muito trabalho. E, na verdade, quando a gente começou, de fato, fazer aquilo que nós estamos fazendo em mais municípios agora, através da SEMA, é de ir até o produtor e explicar para ele o que você tem que fazer, como que está essa situação na sua propriedade. Porque ele tem muita dificuldade de entender esse trabalho. E a gente explicando para ele, ele faz. Ele sabe como ele tem que fazer. E, principalmente, ele não faz mais errado. Tá? Ele não faz errado.
Tanto é que a gente vem trazendo educação ambiental, Juliana, superintendente, junto, para a gente startar programas de educação ambiental com as crianças, com a sociedade, para dizer, olha, não faz assim, não faz errado. Então, o trabalho lá naquele momento foi bastante desgastante, porque o produtor não queria aderir. Ele achava que isso a SEMA era um órgão que vinha para fiscalizar, para autuar, para embargar, e não era isso. A gente estava trazendo a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a gente puxou para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a responsabilidade de auxiliar esse produtor. Então, foi difícil num primeiro momento, mas como é importante frisar que foi uma decisão da gestão municipal, tá? Não se pode esquecer que ao momento que você ocupa um cargo de gestão, seja a nível estadual, municipal, estadual ou federal, você é o que vai fazer as adequações de acordo com a legislação, seja no perímetro urbano ou na área rural. Muitos municípios não enxergam ainda a área rural como sendo da sua competência cuidar e zelar. Mas nós já na época, por decisão do prefeito, era para fazer. Então teve uma decisão de gestão municipal. E isso fez com que o produtor dissesse, bom, se é uma decisão, eu vou ter que cumprir, porque senão eu vou sofrer penalidades. E a gente, no programa MT Legal, o que foi mais legal ainda? No programa MT Legal, foi colocada uma cláusula de que o produtor que viesse para regularização ambiental voluntariamente não seria autuado pelos passivos ambientais. Isso deu um gás muito grande para a gente, tá? Fez com que o produtor perdesse um pouco o medo da situação e tentasse entender. Mas o que deu resultado mesmo foi o tete a tete, né? A gente fez um balcão de atendimento para o produtor rural, tínhamos lá pessoas que tinham conhecimento disso tudo, e eles estavam trabalhando a propriedade daquele, pegar um por um. Olha, porque hoje tem 150 mil cadastros na base do estado de Mato Grosso. São 150 mil situações diferentes. Para cada um é uma situação dentro do Código Florestal. Então, esse é o grande desafio, é a gente fazer com que ele entenda como hoje, novamente, ele está nessa situação. E como que foi esse processo do projeto começando aqui em Lucas do Rio Verde e escalar isso para o Mato Grosso todo? Então, teve uma passagem da minha vida que eu saio da Prefeitura de Lucas do Rio Verde em 2010, 2011, e vou para uma ONG, né, que ajudou a gente aqui no projeto, a TNC, Tenente no Conservancy, e começo a fazer isso em mais... eu tinha na minha gestão 7 municípios do estado, e o meu colega mais 3 municípios. E ao todo a gente trabalhava 14 municípios do estado de Mato Grosso, para levar essa metodologia que nós criamos aqui em mais municípios. Então foi exaustivo isso entre 2011 e 2012. 2013 eu fui convidada a voltar para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, dei continuidade no trabalho, e nós sempre fizemos muita conversa com o produtor rural, entendeu? Junto com a administração. O que é importante frisar? O que nós temos conseguido avançar hoje é que as prefeituras, os prefeitos e secretários, eles estão entendendo que é uma responsabilidade deles também, como gestores, nesta comissão tripartite, né? Que é o federal, o estadual e o municipal, que a municipalidade tem sua responsabilidade. Então, hoje o meu trabalho está focado com isso. Lá atrás a gente já fez no consórcio do Alto Telespires, aqui tinha 14 municípios, né? Então o prefeito dizia, Luciane, vamos lá no consórcio, vamos replicar isso para Sorriso, para Mutum, para Capurá, para Sinop. A gente já fazia esse trabalho de disseminação do conhecimento e dizia, olha, vamos ajudar o produtor, vamos trazer ele junto, vamos instruí-lo. Não tinha outra forma a não ser fazer assim. E hoje, fora das questões sociais da sustentabilidade, você acha que o mercado vê uma propriedade sustentável, uma produção sustentável, como uma exigência ou ainda como uma forma de agregar valor? Como uma exigência, tá? E a cobrança nossa é que ela seja agregador de valor, né? Nós sempre dizíamos, tá bom, nós vamos cumprir o Código Florestal Brasileiro, nós temos APP preservada, reserva legal na propriedade, cumprimos a lei trabalhista, cumprimos a lei sanitária, e o que nós ganhamos mais por este produto? Em detrimento de outros que não estão fazendo. E isso despertou muito produtores americanos. Eles vinham muito para cá, tinha comitivas toda semana, todo mês tinha comitiva de proprietários da Noruega, da Alemanha, né, França,
mas muito dos Estados Unidos, Argentina, aqueles que seriam nosso mercado competidor de produção, né? Eles vinham conhecer e a gente dizia, não, nós vamos cumprir o Código Florestal Brasileiro. Nós estamos cuidando da água, cuidando da beira do rio aqui, a gente está fazendo tudo isso aqui, vocês lá, como é que é a lei do país de vocês? Vocês cuidam da questão ambiental? Tem toda uma discussão do clima, e aí estava explodindo isso à época, né? Nós fomos participar da COP15 em Copenhague, e lá nós dissemos, olha, nós estamos trabalhando no município de Lucas do Rio Verde para que isso seja cumprido. Como que vocês estão fazendo para cuidar e minimizar os impactos de mudanças climáticas no país de vocês? Vocês estão usando combustível, vocês estão, tem industrialização que falta muito no Brasil, mas nós estamos fazendo a nossa parte na produção. Vocês estão fazendo o que aqui? Então a gente deu de entender para eles que nós seríamos cada vez mais competitivos no mercado para atender um mercado exigente que quer comprar de um fornecedor que esteja ok as questões ambientais. Esse ainda é um grande desafio, isso ainda não, mas a gente não tem uma agregação de valor ainda. O que nós temos muito em vista é aquele que é excluído, né? É isso que sempre repercute muito. É esse produtor que tem um pequeno embargo, que fez uma limpeza que não tinha conhecimento, que tive que ter uma licença ambiental e teve um apontamento no PRODES, já está fora dos enquadramentos da resolução do Banco Central, já está fora da comercialização. Hoje, todas as empresas, os bancos, as instituições financeiras acessam os dados do PRODES, acessam as informações da SEMA. Então, se tu tiver um apontamento na tua propriedade, que você fez uma limpeza na tua área lá, mesmo você não estando autuado ainda, não ter tido uma penalidade do órgão responsável, você já está fora do mercado, você já tem restrições de crédito, você já diz, olha, você pegou um recurso nosso aqui, você vai ter que devolver porque você abriu sua área agora aqui, depois de 2008. E veja você que, mesmo a moratória, agora com toda essa discussão, ela graças a Deus, houve o enquadramento disso, né? Mesmo com licenças ambientais, ele estava fora desse enquadramento da moratória. Isso era muito injusto para o Brasil, isso é muito injusto para o produtor que está aqui no campo. Então, a gente vem trazendo esse olhar para dentro da Secretaria de Estado, de que a gente, sim, exige que ele cumpra as regras, mas também o mercado precisa entender que tem que beneficiar esse que está cumprindo a legislação, que está ajudando com relação às mudanças climáticas, que está tendo uma postura de produtor consciente em uma produção sustentável. E para finalizar, como que você vê o futuro da sustentabilidade na produção agropecuária aqui no Mato Grosso? Na toada do que nós estamos hoje dentro da Secretaria de Estado, nas frentes de trabalho que nós estamos puxando, a gente está fazendo isso muito com produtores rurais, junto com as prefeituras. Nós entendemos que num curto espaço de tempo, curto assim, alguns 2, 3 anos, todas essas prefeituras vêm para dentro desta toada para ajudar. Eu entendo que o Mato Grosso tem um potencial de produção fenomenal. E eu tive em algumas reuniões e palestras nessa semana que apontaram que a produção de milho, por exemplo, ela vai aumentar muito, não por área aberta, por tecnologia de produção. Então, nós seremos cada vez mais competitivos. E a fala dessas pessoas que vieram de fora do Brasil, dizendo, vocês serão um estado que vai produzir muito, o Brasil vai produzir muito, mas Mato Grosso, pela condição climática de fazer 2 safras, soja e milho, essas 2 safras serão safras cheias. E eles falando, inclusive, assim, de passar de 250 hectares, 250 sacas de milho por hectare, chegar a 300 sacas de milho por hectare. Isso se deve à tecnologia. Então, o que Mato Grosso tem, no meu entendimento? Nós temos ainda muita área a ser coberta com agricultura que está em pecuária extensiva. Essa pecuária extensiva, esse modelo de pecuária, ele está com problemas, né? Porque ele não tem o rendimento necessário. O que esses produtores estão vendo? O que eu estou vendo hoje no Mato Grosso? Esse pecuarista, ele está procurando melhorar essa pastagem num talhão menor e na outra área produzir soja e milho. E junto com isso ainda fazer os confinamentos, fazer uma área da propriedade dele para confinar o gado com a silagem que ele vai fazer do milho. Então, ele já aprendeu que ali mesmo, dentro da propriedade dele, ele tem condições de melhorar aquilo que ele já faz. Quiçá ainda que aquele milho e aquela soja venham com melhor tecnologia.
Mato Grosso passa por um processo de transformação da sua economia. A industrialização, ela não retroage mais. O que nós precisamos aqui? Melhorar a logística, principalmente de ferrovia, para poder transportar isso tudo. Mas com certeza Mato Grosso vai ser o celeiro cada vez mais do mundo em produção de alimentos. E a gente quer fazer isso de uma forma sustentável. Entendo que seremos, dentro de pouco tempo, um estado que produz e preserva, uma aliança de mãos da Boja. O podcast Palavra do Campo é um oferecimento da revista Globo Rural. Curta, comente e compartilhe, e acompanhe nossos canais e nossas redes sociais.